Olá, amigos. Existem movimentos feministas que atacam o conceito de família estabelecido por Deus, querem destruir o valor do homem no seu papel de marido. Mas, independente disso, o casamento permanece. Nada pode destruir o que Deus construiu. Pode perturbar e desvirtuar com ideologias maléficas, mas não acabar com a ideia divina. A autora que eu gosto de citar, Ellen White, ela define amor de uma maneira muito interessante. No livro Lar Adventista, ela diz assim: o amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente, impetuosa. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraído unicamente pelas qualidades. Sentir paixão por uma pessoa durante um tempo é normal. Mas o amor vai além disso porque a paixão diminui ou acaba e ela precisa ser inevitavelmente confrontada com a realidade para que o relacionamento cresça em amor maduro. A paixão é um sentimento e o amor é um princípio de ação que, por exemplo, nos faz tratar bem alguém mesmo na ausência de sentimentos agradáveis pela pessoa. Deus instituiu o casamento. O matrimônio entre um homem e uma mulher é uma das duas instituições que Deus estabeleceu no Éden, no paraíso, sendo a outra a guarda do sábado. Cada história de casamento é peculiar. Como é a história do seu casamento? Você casou por amor? Casou porque engravidou? Casou para fugir dos conflitos que existiam na casa de seus pais? Ou casou para esquecer a pessoa que você realmente gostava, mas que optou por outro indivíduo? Para qualquer história ou situação que cause perplexidade, pode haver solução se você se submeter a si mesmo e seu relacionamento a Deus. Ele é suficientemente poderoso para resgatar o que foi perdido e até produzir algo melhor do que havia antes. Mas provavelmente, primeiro ele vai mudar você. Casamento é uma união de duas pessoas diferentes. E essa diferença existe em relação ao físico, ao gênero, ao tipo de temperamento, a determinados gostos e preferências também para o tipo de alimento, para diversão, leitura, música, forma de viver a religião, maneira de se relacionar com os familiares, diferença no jeito de pensar e expressar sentimentos e tantas outras coisas. O casamento envolve duas pessoas diferentes e existem diferenças que talvez nunca serão igualadas porque fazem parte da estrutura de cada um. Daí a necessidade de amadurecer para se aprender a lidar com essas diferenças sem que elas se tornem motivos de brigas, desentendimentos e até separação. Casamento é uma relação em que é necessário amadurecer individualmente, vencer inclinações fortes e tendências naturais. É preciso haver uma adequação e flexibilidade do temperamento. Não tem como você dizer algo como: você me conheceu assim e serei assim o tempo todo. Amadurecer no casamento significa melhorar as suas reações emocionais. Aprender a se acalmar quando o natural é ficar facilmente nervoso e nervosa. Aprender a falar quando o natural é ficar calado demais. Aprender a perdoar e evitar ficando emburrado horas e dias seguidos, expondo o que lhe magoou sem atacar a pessoa e tantas outras coisas. Não casamos prontos para a relação conjugal. Você pode até fazer curso de noivos, ler boa literatura sobre a vida conjugal, se aconselhar sobre assuntos próprios de uma vida a dois com uma pessoa capaz. Você pode ouvir as opiniões dos seus pais e de outros parentes, mas isso não nos apronta 100% para o casamento. Em cada momento da vida de casados, existem novas coisas para se aprender e se adequar. Outra coisa importante no casamento é que a paixão anterior não garante a felicidade posterior. Isso porque a paixão é uma carga de emoção forte, coisa diferente do amor.
Quando você ama uma pessoa, ocorrem momentos em que a emoção agradável pode sumir. Isso quer dizer que o amor acabou? Não. Quer dizer que naquele momento da vida, os sentimentos agradáveis desapareceram da consciência. Pode ser que tenham sido destruídos por causa de maus tratos do seu cônjuge, por exemplo, mas com o perdão e um novo compromisso mútuo de acertar e voltar a amar, sentimentos bons podem ressurgir, porque Jesus pode fazer isso no seu relacionamento, dentro de você ou dentro do seu cônjuge. Casamento envolve vários compromissos. Tem o compromisso de aceitação, que envolve evitar querer fazer da outra pessoa uma cópia sua ou do modelo que está na sua mente. Existe o compromisso de fidelidade, o qual deve ser mantido o tempo todo. Se você perdeu o amor pelo seu companheiro ou por sua companheira, não vá buscar isso lá fora. A pessoa interessante que pode estar te atraindo lá fora também tem problemas. Procure solução construtiva, como uma terapia de casal. No casamento também existe o compromisso de exercer a paciência, porque às vezes a pressão da vida, do trabalho doméstico ou trabalho fora, irrita a pessoa, o que exigirá paciência para não jogar sobre o cônjuge emoções destrutivas. Também é preciso assumir o compromisso de perdão, simplesmente porque não somos pessoas perfeitas e erramos, mesmo quando queremos conscientemente acertar. Então, sem perdão, não tem solução. Não adie o pedido de perdão ou em conceder o perdão para não criar ressentimentos que poderão se tornar difíceis de serem resolvidos se forem acumulados. Também é muito importante para o bem-estar do casal desenvolver autodomínio. Isso significa dominar a si mesmo quanto à expressão de emoções para evitar explodir, por um lado, ou engolir inadequadamente sentimentos e ideias, por outro lado, que precisam ser expressadas ou controladas, dependendo da situação. Através da intimidade com Deus e a sua palavra, o Espírito Santo ensinará a você o que deve ser falado e o que deve ser guardado, desde que você tenha uma postura humilde e com o desejo de aprender e ouvir o que Deus tem para te dizer. Outro aspecto é que o casamento deve ser vivido no amor. Mas entenda que quando você ama, você não sente o mesmo tipo de sentimento o tempo todo, exatamente da mesma forma, minuto após minuto. Os sentimentos podem flutuar, semelhante ao tempo atmosférico, que de manhã pode estar com sol e céu azul, e depois do almoço pode descer um temporal, e no fim da tarde pode voltar e ter um céu bonito, estrelado. Assim é com nossos sentimentos. O desafio é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham ou nos dominem. Se você tem a sensação de que o amor acabou, você pode pelo menos não machucar quem você tem ao lado aí. Lembre-se de que perdoar é, por exemplo, uma forma de amar, mesmo na ausência de emoções românticas. Então, por hoje é isso que eu queria falar com você. Então, lembrando, de que casamento é uma união de duas pessoas diferentes, Diferente em várias coisas. De repente, um veio de uma família que era com muita comunicação e vai se casar com alguém que veio de uma família que ninguém se falava, Talvez só se encontrava vez ou outra aí. Então, como é que vai funcionar isso, com tanta diferença? Um gosta de sexo 3 vezes por semana, um gosta de sexo uma vez por semana, um gosta de praia, outro gosta de montanha, um gosta de música clássica, outro detesta a música clássica, um quer ter muita gente em casa todos os fins de semana, outro quer gente em casa uma vez ou outra, uma vez por mês. Então, essa diferença de um com o outro é importante ser trabalhada para se equilibrar. Não vai nem satisfazer só um lado, nem satisfazer só outro lado. Cada um tem o seu papel, cada um tem sua individualidade que precisa ser dialogada, conversada e ajustada. Bom, espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá.